A paz do Senhor Jesus, que satisfação, que alegria falar da palavra de Deus com você. Hoje eu quero falar do evangelho do entretenimento. Igrejas que, na verdade, não tratam o rebanho como ovelha, mas trata como cliente, né? Eu quero dizer a você, meu querido irmão, que você tem que procurar uma igreja que confronte o seu pecado, que te ensine a palavra de Deus e que tenha na pregação da palavra um ponto importante do culto. Não negligencie o ensino da palavra. Amém? Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Diz assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, nós temos visto que muitas igrejas têm virado casa de show. É pastor pregando vestido de chapolim, é pastor cheirando a Bíblia como se fosse cocaína, igrejas fazendo festa e cobrando para as pessoas entrarem como se fosse um ingresso, pastores adotando uma ética os fins justificam os meios, né? Ou seja, o importante é encher a igreja, não importa como. Muitos pastores começam procurando métodos de evangelismo eficazes, juram, né, fidelidade à doutrina bíblica, mas no fim acabam sacrificando a doutrina para poder encher a sua igreja. Então, eles acabam muitas vezes negando que o inferno seja eterno, acabam não pregando santidade. O nosso Senhor Jesus, ele ensinou uma radicalidade contra o pecado. Jesus falou que se o seu olho te escandaliza, arranca e joga fora, porque é melhor entrar sem seu olho no reino dos céus do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. A cura para o câncer é a mutilação, porque se você deixar um órgão com câncer no seu corpo, esse câncer vai se espalhar e vai tirar a sua vida. É melhor você arrancá-lo. Então, o pecado ele pode nos levar à perdição eterna, ao inferno eterno. Então, nós temos que confrontar o pecado. Nós temos que nos arrepender. Então, o pastor que quer encher a igreja, muitas vezes, ele não prega santidade, não ensina santidade, não fala de inferno, ou acaba negando que o inferno seja eterno, e a Bíblia ensina que o inferno é eterno. Nosso Senhor Jesus, ele falou de inferno. A igreja do entretenimento, ela procura promover diversão, ela procura divertir o membro, ao invés de orientá-lo espiritualmente. Eu quero usar aqui um episódio bíblico para mostrar para você qual o objetivo que você deve ir à igreja. Você deve ir à igreja para buscar as coisas espirituais. Porque quando você coloca as coisas espirituais em primeiro lugar, Deus lhe dá as materiais. O nosso Deus, ele é poderoso para nos abençoar. O Senhor multiplicou alguns pães e alguns peixinhos, né? Está lá no Evangelho de João. As pessoas que foram nessa pregação de Jesus, elas foram buscando o alimento espiritual. Elas não estavam querendo comida, não estavam querendo se divertir, não foram para o show de comédia. Elas, na verdade, estavam interessadas nas coisas espirituais. Chegou num dado momento, os discípulos falaram para o Senhor Jesus: olha, eles não vão ter o de comer. O Senhor não dispensa eles para que eles possam comprar comida antes que feche o armazém, para que eles adquiram comida. Aí o Senhor falou: não, vamos alimentá-los nós mesmos. E aconteceu aquele milagre maravilhoso. Tinha uma pessoa que tinha trazido alguns pães e alguns peixes e o Senhor multiplicou. E aonde havia falta, passou a ter fartura, porque o Senhor Jesus é assim.
Ele multiplica as bênçãos na nossa vida. Ele do nosso pouco recurso, ele transforma em fartura. E aí o que aconteceu? Essas pessoas ficaram satisfeitas em ter um alimento. E aí, num outro dia, vieram atrás de Jesus por causa da comida. E o Senhor Jesus não aceitou. Então, o crente não tem que ir na igreja porque depois vai ter um futebol, porque na igreja tem um shopping, porque vai ter um show de comédia, porque o pastor vai ficar fazendo graça. Não, ele tem que ir na igreja porque ele quer aprender a palavra de Deus, ele quer cultuar a Deus, né? Ele quer engrandecer o nome do Senhor. É por isso que você deve vir à igreja. Então o Senhor falou para eles assim, olha, vocês... Está lá em João 6, depois você pode procurar, você vai achar. O Senhor falou para eles, olha, vocês vieram aqui não é porque querem ver os milagres ou porque querem ouvir a palavra que eu vou pregar. Vocês vieram por causa do pão. Trabalhai pela comida que não perece, que salta para a vida eterna. E aí eles falaram, olha, mas Moisés nos deu o maná. E Jesus falou assim, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então nós precisamos salvar a nossa alma. Uma igreja que não confronta o seu pecado, ela não serve para você, porque ela não vai te levar para o céu. O apóstolo Paulo diz assim, que ele tinha zelo de Deus, porque ele queria apresentar a Deus uma virgem santa, pura, imaculada. Então nós precisamos de pregações que confrontem o nosso pecado. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. Na diversão, você procura em outro lugar. Amém? Então, meu querido irmão, vamos continuar nessa igreja séria, que é a igreja Promessas de Jesus, em que você louva a Deus, em que você aprende a palavra. Nem sempre você escuta o que você quer, mas você escuta o que você precisa. Quantas vezes, né? Não acontece comigo também, você vai na igreja e ouve uma palavra dura, mas o salmista Davi ele disse assim, irmãos, fira-me o justo e será para mim uma unção. Ou seja, a verdade, a correção, ela tem que ser bem recebida porque ela nos tira do caminho errado e nos coloca no caminho da salvação. A Bíblia fala que a correção no presente momento, ela não é boa, mas depois ela produz fruto. E a gente fica feliz, né? Quando um pecador se arrepende, o Senhor se alegra quando a gente se arrepende dos nossos pecados. Busque a Deus, irmãos, busque as coisas espirituais. As materiais Deus vai te acrescentar. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as coisas nos são acrescentadas. O Senhor falou que Deus cuida dos pássaros. Os pássaros valem menos para Deus do que você. Você vale muito mais. Se Deus nem nos veste o lírio do campo, se Deus dá o alimento dos pássaros que não trabalham, Ele vai cuidar de você. Então não tenha pouca fé, confie. Separe tempo para ir à igreja. O escritor aos Hebreus diz que muitos deixam de congregar, né? Isso é costume de muitos. Muitas pessoas com a pandemia, irmãos, acostumaram a ficar em casa. Isso não é o ideal, irmãos. Foi um momento que a igreja passou. Hoje você pode ir à igreja e não há problemas. Não se acostume a ficar na sua casa, irmãos. Vá ter comunhão com os irmãos, vá ouvir a palavra. Fique satisfeito com a igreja, irmãos, que busca satisfazer o seu espírito, não a sua carne. Quantas coisas que têm entrado na igreja que não agradam a Deus, igreja que faz baile, irmãos, igreja pintada de preto, que vira casa de show depois do culto. Olha, irmão, qual o objetivo da igreja? É promover entretenimento? Igrejas que botam mulheres na frente da igreja dançando. Irmãos, isso é uma distração que não deve ter no culto. Isso não eleva o espírito da igreja para buscar a Deus, colocar um monte de pessoa dançando. Qual o objetivo disso, né? Então, vamos buscar a Deus, né? Vamos trabalhar pelo pão que não perece, que salta para a vida eterna. Vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não vamos aceitar, né, essa igreja que está preocupada com o número. É incrível, irmãos. Há um tempo atrás, um pastor famoso, ele foi num grande templo
de uma igreja que prega heresia, de uma igreja que arrecada dinheiro de maneira errada, porque manda as pessoas vender o que tem para dar para a igreja, e ele falando que ali era uma coisa de Deus, que era abençoado por Deus. Irmão, só porque é grande é de Deus agora, é isso que eu digo que é uma ética maquiavélica. Os fins justificam os meios. Se construir um templo grande, se está cheio de gente na igreja, então é abençoado por Deus só por causa de número? Não, irmãos, não. Aí eu vou ignorar os meios que essa igreja usou para conquistar aquilo? Não, os meios têm que ser os meios corretos. Tem que ser ofertas voluntárias, tem que ser tudo feito da maneira correta, porque quando você tem objetivos nobres, você usa meios nobres de atingi-lo. Amém? Então vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, te agradecemos porque tem colocado na nossa vida homens de Deus que pregam a sua palavra, Pai. Que nós possamos buscar em primeiro lugar as coisas espirituais, porque sabemos que Tu há de cuidar de nós, cuidar das coisas materiais, Senhor. Dai-nos força para prosseguir, abençoa aquele irmão que está se sentindo fraco, abençoa aquele irmão, Pai, que acostumou a ficar em casa, que ele possa, grande Deus, retomar, grande Deus, a prática de estar na Tua igreja, louvando o Teu nome, ouvindo a Sua palavra, Pai. Isso que eu te peço, também te agradeço por tudo que nos tem dado, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, um abraço, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até o nosso próximo encontro.